Fui vítima de um golpista online, mas ele não sabia que eu era o policial que iria caçá-lo. O estômago embrulhou no momento em que a página da web exibiu a mensagem 404 Not Found. A conta do vendedor no aplicativo de mensagens, que até poucas horas atrás estava cheia de promessas e detalhes de envio, agora mostrava um perfil em branco. O dinheiro, $550, tinha desaparecido da minha conta. Eu, um detetive de polícia com 15 anos de experiência, tinha acabado de cair em um golpe online como um novato. Meu nome é Mark. Tenho 42 anos e trabalho na divisão de roubos do Departamento de Polícia de uma cidade de médio porte na Califórnia. Lidar com o pior da humanidade é o meu dia a dia. Vejo mentiras, enganos e violência com tanta frequência que pensei ter desenvolvido um sexto sentido para detectar desonestidade. Aparentemente, esse sentido não funciona através de uma tela de computador. Tudo começou por causa do meu filho de 16 anos, Léo. Ele é um bom garoto, focado nos estudos, e sua única grande paixão é o universo dos computadores. Ele passou meses pesquisando peças para montar um novo PC, e a última peça que faltava, a mais cara, era uma placa de vídeo de última geração. Minha esposa, Sarah, encontrou um anúncio em um fórum especializado. O preço era bom, cerca de $200 abaixo do mercado, mas não tão baixo a ponto de parecer um golpe óbvio. Era uma queima de estoque, segundo o vendedor. O vendedor, que se chamava Kevin, foi incrivelmente profissional. Ele enviou fotos do produto com um papel ao lado contendo seu nome de usuário e a data, um truque comum para provar a posse. Conversamos por 2 dias. Ele parecia um cara normal, um entusiasta de tecnologia se desfazendo de equipamento extra. A única bandeira vermelha, que agora vejo claramente, foi sua insistência em usar um aplicativo de pagamento direto entre pessoas, alegando que as taxas de plataformas como o eBay eram muito altas. Cansado depois de um longo turno e querendo ver meu filho feliz, eu concordei. Enviei o dinheiro e Kevin prometeu me mandar o código de rastreio na manhã seguinte. A manhã seguinte chegou, mas o código não. E então, o site caiu. O perfil desapareceu. O silêncio digital foi ensurdecedor. Olhei para o computador antigo do meu filho no canto do quarto e senti uma onda de raiva que não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre a decepção nos olhos de Léo. Era sobre o insulto à minha inteligência. Aquele golpista não tinha roubado apenas $500. Ele tinha perturbado a paz da minha casa e ferido meu orgulho. E ele não fazia ideia de com quem tinha mexido. A raiva inicial deu lugar a algo mais familiar, um foco frio e metódico. Aquele golpista cometeu um erro fundamental. Ele presumiu que eu era apenas mais uma vítima anônima. No meu escritório em casa, com o zumbido do computador como única companhia, comecei a trabalhar. O campo de batalha era meu laptop, e as provas eram um punhado de pixels e um nome de usuário. O primeiro passo foi o mais óbvio. Liguei para um amigo meu, David, que trabalha na unidade de crimes cibernéticos. Expliquei a situação, minimizando meu constrangimento e focando nos detalhes técnicos. Pedi a ele que, extraoficialmente, verificasse o nome de usuário no aplicativo de pagamento. David hesitou, me deu um sermão sobre misturar trabalho com vida pessoal, mas no fim concordou em dar uma olhada. Ele me avisou para não criar esperanças, pois essas contas eram quase sempre ligadas a identidades roubadas e telefones pré-pagos. Enquanto David fazia sua mágica digital, voltei minha atenção para as fotos que Kevin havia me enviado. A primeira coisa que verifiquei foram os metadados do arquivo, mas, como esperado, estavam limpos. O cara era experiente o suficiente para apagar qualquer informação de localização ou do dispositivo. Então, comecei a ampliar as imagens, procurando por qualquer coisa fora do lugar. A mesa onde a placa de vídeo estava era genérica. A iluminação era difusa. Por um momento, pensei que seria um beco sem saída. Mas então eu vi um reflexo minúsculo e distorcido na placa de metal brilhante da GPU. Era quase nada. Uma mancha de cor e forma, mas estava lá. Passei a imagem por um software de aprimoramento que uso no trabalho, ajustando o contraste e a nitidez. A mancha lentamente tomou forma. Parecia um pôster, ou talvez uma bandeira, pendurada na parede oposta. Meu telefone tocou. Era David. As notícias não eram boas. A conta de pagamento foi aberta com informações de um senhor de 70 anos de idade do Oregon, que nem sequer tinha um smartphone. O dinheiro foi transferido para outra conta e depois provavelmente para criptomoeda. Era um beco sem saída. Como ele previu, senti um flash de desânimo, mas agradeci a David e desliguei. Eu estava por conta própria. Voltei ao meu laptop, agora mais determinado. Se o dinheiro era um fantasma, o golpista não era. Ele existia em algum lugar. Abri o fórum novamente. O perfil de Kevin tinha sido apagado, mas usei um serviço de cache da web para ver uma versão antiga da página. Comecei a ler todo o seu histórico de postagens, voltando meses no tempo. Eram principalmente comentários técnicos, mas então encontrei algo. Em um post antigo, de meses atrás, ele reclamava do calor do Arizona e de como isso afetava a temperatura do seu computador. Arizona era um estado enorme, mas era um começo. Voltei para o reflexo na foto. Agora, com um possível local em mente, comecei a pesquisar por posteres e logos populares no Arizona. A forma no reflexo, um tipo de personagem de desenho animado com um tridente, começou a parecer familiar. Joguei no buscador,
mascote com tridente Arizona. O primeiro resultado foi Spark de Sandeville, o mascote da Universidade do Estado do Arizona. O campus principal fica em Tempe. Meu coração acelerou. O pôster na parede do quarto do golpista era quase certamente do time da universidade local. O golpista não era mais um fantasma na internet. Ele tinha uma cidade. E isso era tudo que eu precisava para transformar uma investigação digital em uma caçada no mundo real. Tirar alguns dias de férias foi a parte fácil. A parte realmente difícil foi a conversa que tive com Sarah naquela noite, na cozinha. Ela me observava enquanto eu andava de um lado para o outro, com o telefone na mão, explicando minha ligação para a polícia do Arizona. Mark, por favor, ela disse, sua voz carregada de preocupação. São $550. A passagem de avião vai custar quase isso. Você é um detetive de roubos, não um vigilante digital. Deixa a polícia de lá cuidar disso. Não é pelo dinheiro, Sarah. E você sabe. Respondi, parando para olhá-la. É pelo fato de que esse garoto entra na nossa casa, digitalmente, engana nós, desaponta nosso filho, e acha que pode simplesmente desaparecer. É sobre o princípio. Eu lido com pessoas que não respeitam as regras todos os dias. Não posso deixar isso passar no meu próprio quintal. Ela viu a determinação nos meus olhos, uma teimosia que ela conhecia bem depois de 20 anos de casamento. Ela suspirou, um misto de resignação e afeto. Tudo bem, apenas, me prometa que vai ter cuidado. Lembre-se que você é só uma testemunha lá. Eu prometi. E no dia seguinte, eu estava em um avião. Durante o voo, com o deserto se estendendo abaixo, a ironia da situação me atingiu. Eu estava atravessando o país por causa de uma quantia que muitos departamentos nem se dariam ao trabalho de investigar, mas a cada quilômetro, minha resolução se solidificava. Isso era pessoal. Em Tempe, encontrei os detetives Martinez e Shane na delegacia. Martinez era um homem mais velho, perto da aposentadoria, com um olhar que já tinha visto de tudo. Shane era mais jovem, enérgico e claramente o especialista em tecnologia da dupla. Eles me levaram para uma sala de reuniões. Confesso, Mark, começou Martinez com um leve sorriso. Quando recebemos a ligação, achamos que era um trote. Mas então você nos enviou seu arquivo. O trabalho que você fez com aquela foto, isso é trabalho de detetive de verdade. Old school. Shane concordou, mostrando em uma tela grande a imagem que eu havia aprimorado. Combinamos sua evidência com nossos dados de rastreamento de contas falsas e o nome Kevin. Tudo apontava para um endereço. Temos o mandado. Na manhã seguinte, eu estava no banco de trás de sua viatura descaracterizada, estacionada na esquina de um complexo de apartamentos para estudantes. A tensão era palpável. Para eles, era mais uma batida. Para mim, era o fim de uma caçada. Lembre-se, Mark, você fica para trás. Apenas observe. Martinez instruiu. Eu assenti. Eles bateram na porta. Polícia de Tempe. Mandado de busca. A porta se abriu e lá estava ele. O apartamento era exatamente como eu imaginei. Uma bagunça de caixas de pizza, latas de energético e, no centro de tudo, uma estação de computador que parecia o cockpit de uma nave espacial. Seu nome verdadeiro era Ita. 20 anos. Magro. Usando uma camiseta de uma banda que eu não reconheci. A arrogância em seu rosto era visível. Vocês devem ter se enganado, ele disse, tentando parecer entediado. Enquanto Martinez e Shane começavam o procedimento, garantindo a cena, eu entrei lentamente. Ita me lançou um olhar desdenhoso. E então, meus olhos foram para a parede acima do seu monitor. Lá estava ele, preso com fita adesiva. Um pôster amassado de Spark de Sandeville. Eu me aproximei e toquei o canto do pôster. O garoto seguiu meu olhar, confuso. Você se lembra de um cara da Califórnia? Perguntei calmamente, me virando para ele. A confusão em seu rosto se aprofundou. Eu lido com muitos clientes, ele disse, a arrogância ainda presente. Acho que você se lembra deste? Continuei. $550 por uma placa de vídeo. Uma Zotac GeForce. Você me mandou fotos muito boas. Tão boas que, no reflexo cromado, dava para ver um borrão vermelho e amarelo. O rosto de Ita empalideceu. O castelo de cartas em sua mente desmoronou em tempo real. O reconhecimento, e depois o pânico absoluto, tomaram conta de seus olhos quando ele finalmente entendeu. Eu não era um policial local. Eu era a vítima. A pessoa anônima do outro lado da tela, que ele roubou e bloqueou, estava ali, em seu quarto. A expressão em seu rosto, uma mistura de choque e terror, foi a justiça que eu vim buscar. 6 meses depois, o processo legal se concluiu. Tive que prestar um depoimento formal por vídeo, e meu testemunho foi crucial para ligar Ethan diretamente ao crime contra mim, o que permitiu aos promotores estabelecerem um padrão claro de comportamento. O detetive Martinez me ligou com o veredito. Ethan foi condenado por múltiplas acusações de fraude eletrônica. Seus computadores eram uma mina de ouro de evidências, ligando-o a dezenas de vítimas em todo o país. Ele foi expulso da universidade, condenado a 2 anos de liberdade condicional, teve que cumprir 500 horas de serviço comunitário e, o mais importante, foi obrigado a pagar restituição total a cada uma de suas vítimas. O cheque de $550 chegou pelo correio. Era apenas um pedaço de papel, mas parecia pesado com o peso da vitória. Naquele fim de semana, levei Léo a uma loja de informática. Pode escolher qual você quiser, eu disse. Com o dinheiro recuperado,
Compramos a melhor placa de vídeo que a loja tinha. Enquanto a instalávamos juntos no gabinete do seu computador, contei a ele cada detalhe da história. Seus olhos se arregalaram, cheios de uma admiração que eu não via há anos. Quando ele ligou o computador, e as luzes RGB da nova placa iluminaram seu rosto, não era apenas um jogo que estava carregando. Era uma lição. O dinheiro era secundário. O que importava era que ele visse que, no mundo real online, as ações têm consequências. E que, às vezes, a justiça não cai no seu colo. Às vezes, você precisa ir buscá-la, mesmo que ela esteja a um estado de distância.